Oi, pessoal, sou a Camila. Vim falar com vocês de poesia. Poesia de Moçambique. Olha que incrível. E para a gente falar um pouquinho dessa poesia, que é uma poesia identitária, é uma poesia de resistência. A gente vai falar aqui da diva incrível, maravilhosa, diva, não tem outro nome, que é a poeta Noêmia de Souza. Olha só, ela nasceu em 1926 e ela faleceu em 2002, ou seja, bem recente. Ela é considerada a mãe dos poetas africanos, né? Porque ela é mãe, ela é matriz, ela é fonte da poesia de Moçambique. É realmente uma autora muito importante, tá, para o país. E a gente vai ver aqui 3 poemas dela, tá bom? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês aqui que é uma poesia, como eu estava falando, de resistência, tá? Por que que é uma poesia de resistência? Porque ela reforça as raízes africanas através de um pacto literário e assim, e ela denuncia, né, por meio da escrita dela, do eu lírico dos poemas, o sofrimento desse povo oprimido e o sonho de uma nação liberta e independente, sem distinções e discriminações entre negros, mulatos, indianos e brancos. Por que uma nação liberta? Porque Moçambique é um país que foi colonizado pelos portugueses. E quando a Noêmia ela escreveu os poemas dela, Moçambique ainda era um país dominado pela colônia portuguesa. Então, assim, o poema dela, os poemas, têm sempre um porquê, um motivo, né? E denunciam, né? Os poemas são incríveis, gente, é muito bom mesmo, tá? E aí ele mostra também o sonho de uma nação que quer essa liberdade, que quer ser uma nação independente, tá bom? A Noêmia, ela deu muitas palestras durante a vida dela sobre a negritude e ela traduziu um discurso muito importante sobre o colonialismo em 1978. Moçambique se tornou independente em 1975, tá? E aí ela traduziu esse discurso, que é do Aimé Césaire, que foi um importante panfleto mesmo anticolonialista, tá? E nesse panfleto tinha muita denúncia das atrocidades que aconteceram no colonialismo. Então, ela era uma poeta ativa, ativista, né? Por mais que ela tenha escrito só durante um certo período, ela passou a vida toda dela lutando por essa identidade do país, tá? Ela conseguiu, a gente fala que ela conseguiu potencializar a moçambicanidade na sua escrita. Então, assim, é essa coisa é, de ser pertencente ao país, de ter ali a sua própria identidade, tá? Ela começou a publicar no jornal O Brado Africano, da época, tá? E só para contextualizar vocês, porque a gente vai falar de 3 poesias que fazem referência ao Brasil. Ela estudou no Brasil entre 1951 e 1964. Depois, ela viveu em Lisboa trabalhando como tradutora, tá? Então, a vida dela estava sempre ligada à escrita, mesmo que ela não estivesse mais escrevendo os próprios poemas, tá bem? A Noêmia, ela recentemente foi até publicado aqui no Brasil, né? Esse livro ele foi lançado no Brasil, chama Sangue Negro, é um livro maravilhoso, tá? Que reúne toda a obra dela. E ele foi lançado primeiro em Moçambique pela Associação dos Escritores Moçambicanos em 2001, tá? Foi a primeira edição do livro. E aqui no Brasil em 2016. Vale muito a pena, gente. É um livro lindo mesmo. Esse livro ele tem são 49 poemas, eles são divididos em 6 seções: Nossa Voz, Biografia, Moana, Livro do João, Sangue Negro e Despertos. E nessa edição aqui do Brasil, tem vários textos de autores falando, pessoas conhecidas, pessoas estudiosas da Noêmia, falando sobre ela. Então, tem essas notas a mais, é muito legal, é muito interessante. O que retrata esses poemas da obra dela, né? Retrata a opressão colonial, né? Então é uma poesia de contestação,
tá? E trata da história da libertação do país também, né? De chamar o povo para essa libertação, tá? Por isso que é uma poesia de contestação. E esses poemas todos, olha só, eles foram escritos entre 1948 e 1951. Olha só que interessante, né? E esse livro, com toda a obra dela, que foi lançado em 2001, em Moçambique, ainda aconteceu antes dela falecer. Então, ela chegou a ver esse compilado dos poemas dela, tá? Então, vamos falar aqui são 3 poemas. Aqui estão as características. Por que Moçambique e Brasil? Porque a gente vai traçar aqui um paralelo, tá? Nesse paralelo, são 3 poemas que ela escreveu os 3 em 1949, tá? E o poema Jorge Amado foi escrito em maio, o poema de João foi escrito em setembro e o poema Samba foi escrito em novembro. Então, eu coloquei aqui para vocês verem que os 3 foram escritos em 1949. O poema Jorge Amado, que foi o primeiro, é uma homenagem ao escritor baiano, tá? Vocês vão ver essa homenagem. Então, nessa homenagem, por que essa homenagem? Porque as obras de Jorge Amado, elas incentivaram os jovens escritores moçambicanos, né? A utilizarem toda essa potencialidade da escrita. Então, não só a Noêmia fala de Jorge Amado, mas muitos escritores africanos tinham Jorge Amado como essa inspiração, tá? Então, essa homenagem também é por causa disso. Tem um destaque nesse poema do que há em comum entre as culturas, né? Os valores sociais que permeiam a sociedade baiana, na verdade, o poema mostra que são os mesmos que se inserem na sociedade moçambicana, tá? Principalmente falando de justiça e de liberdade. Vocês vão ver que no poema tem ali falando muito do cais, né? Então, porta de entrada e saída. O que é o cais? É a porta de entrada e saída de qualquer nação, né? O cais é o cais em todos os lugares, é o mesmo cais. Vocês vão ver isso no poema também. Movimentos de resistência, vocês vão ver no poema que fala de Castro Alves, de Lampião, né? Então, mostra essa resistência no poema. O eu lírico que ressalta a solidariedade entre os países. Antes de falar dos outros, eu vou mostrar aqui para vocês o poema A Jorge Amado, tá? Então, aqui, a gente estava falando do cais. O cais, aqui está em negrito, é um cais como muitos cais do mundo, né? Então, aqui fala, as estrelas também são iguais, as que se acendem nas noites baianas, de mistério e macumba, que importa, afinal, que a gente sejam moçambicanas ou brasileiras, brancas ou negras. Jorge Amado, vem! Então, olha que homenagem bacana. Aí, olha o destaque aqui. Eu que fiz esse destaque, tá? Aqui, nesta povoação africana, o povo é o mesmo também. É irmão do povo marinheiro da Bahia, companheiro Jorge Amado, amigo do povo, da justiça e da liberdade. Então, é realmente um chamamento, né, homenageando o escritor. Ó, vem contar-nos mais uma vez tuas histórias maravilhosas. Então, fala dessas histórias, né, que são os livros do Jorge Amado, né? Aí aqui que eu falei também para vocês, fala de Castro Alves, então, nem Castro Alves, o nosso poeta amado, nem Luiz Prestes, Cavaleiro da Esperança, vai falando, né? Terra em sangue adubado, mártir em sangue adubado, essa terra que deu ao mundo a gente revoltada, de Lucas Arvoredo e Lampião. Então, traz toda essa referência, né? Aqui, Jorge Amado, para finalizar, são recortes do poema, o poema é muito longo, tá? Então, aqui esse trecho. Jorge Amado, nosso amigo, nosso irmão, da terra distante do Brasil, depois deste grito, não esperes mais não, vem acender de novo no nosso coração a luz já apagada da esperança. Olha que bonito. Então, esse é o poema a Jorge Amado. Aí a gente vai falar agora um pouquinho do poema de João, né? Que ela escreveu em setembro. O poema de João não é especificamente sobre o Brasil, mas tem ali, cita essa coisa de enaltecer o Jorge Amado, né? O que é o poema de João? O João representa um companheiro político com quem a Noêmia partilhou as ideias revolucionárias. O João, ele morreu jovem, era estudante de direito, né? E ela faz essa homenagem por ter sido o grande mentor intelectual, cujas lições de liberdade ficaram e continuaram a animar a poesia da autora. Olha só, destaque dos deveres de conduta,
a probidade e honestidade de João, ou seja, no poema isso é enaltecido, isso é destacado, né? Porque ele foi vítima do sistema. O eu lírico, ele afirma que João era um jovem idealizador, como todos daquela geração, olha só, que amava a poesia de Jorge Amado. Então, tem essa identificação entre os escritores de língua portuguesa na luta contra a opressão, tá? A fim de viabilizar a ruptura com o sistema colonial. Existe ali um comprometimento entre eles, né? Essa identificação mesmo, tá? Agora a gente vai ver aqui o poema de João. Olha só, também é um poema longo, eu fiz um recorte. Aqui, por exemplo, João começa assim: João era jovem como nós. Olha que incrível, né? O início de qualquer coisa é tudo, né? Aí olha aqui, João era pai, era mãe e irmão das multidões. João era sangue e suor das multidões, e sofria e era feliz com as multidões. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Está trazendo ancestralidade também, né? Então, era mãe, era irmão, era pai, era toda a multidão. Então, traz toda a multidão, mais o que era, o que é e o que será. Então, e porque João era jovem como nós e tinha os olhos bem despertos e amava a arte, a poesia e Jorge Amado, e era sangue e suor das multidões, e se confundia com Moçambique, e era uma águia que nascera para voar. Né? Então, aqui está falando de tudo que o João representa para o país. E dentro disso, está ali que ele amava a poesia e Jorge Amado. Né? Outro aspecto aqui, e João, sendo João, também é Joaquim, José, Abdullah, Fang, é Mussumburluco, é Mascarenhas, é Omar, é Yutang, Fabião. João é multidão, sangue e suor de multidão. Ou seja, João somos todos nós, somos nós todos. Por isso, João não nos abandonou. E João não era, é e será. É lindo isso, né? Então, esse é o poema de João. Né? É um poema que faz essa homenagem a essa pessoa, né? Esse pentor da Noêmia, e traz a referência ao nosso querido Jorge Amado, né? A poesia, a arte. Por isso, esse poema também está aqui para eu falar dele para vocês, tá bem? Aí aqui, para finalizar, a gente vai falar do poema Samba, que ela escreveu em novembro de 1949. Né? O poema Samba, bom, fala de samba, a gente já pensa no Brasil. Né? Então, o que tem esse poema? Esse poema ele tem uma crítica às concepções falsas e opressivas da civilização europeia. Tá? Vocês vão ver isso no poema. Nesse poema também contrasta-se o ícone europeu de sociedade dita civilizada, né, com o som do bater do jazz, que é descrito no poema como um grito de libertação. Olha que bonito. Né? Tem também a valorização da negritude e do sentimento de ligação com a mãe África e com os ritmos fraternos. Tá bem? Vamos lá ver o poema então. Olha aqui. Ele também tem um subtítulo, Samba, o subtítulo é Ao Ricardo, lembrança da noite de 19/11 de 49. Lembras-te que passamos no Brasil? É um fotógrafo moçambicano, então ela faz essa dedicatória a essa pessoa, tá? Então aqui, como a gente estava falando aqui da parte da crítica, né, a essa coisa europeia, né? Tá aqui, ó, no oco salão de baile, cheio das luzes fictícias da civilização, dos risos amarelos, dos vestidos pintados, das carapinhas desfrisadas da civilização, o súbito bater do jazz soou como um grito de libertação. Né? Então, a poeta faz esse jogo com o eu lírico, né? O eu lírico fala dessa batida do jazz, fala que essa coisa europeia é fictícia, não tem emoção, não tem vida, né? E aí, aqui também destacando para vocês, né, fala aqui, ó, ritmos fraternos do samba, acordando febres palustres no meu povo, embotado das doses do quinino europeu. Ritmos africanos do samba da Bahia, olha a referência, né? Olha a mistura, olha aí a cumplicidade, né?
com maracas matraqueando com passos febris. O que a baiana tem? Que é violões tecendo sortilégios, chicoembos e atabaques soando, secos soando. Olha que bonito, não é? Então, é isso. Esse poema, o samba, também faz esse jogo, trazendo, falando da musicalidade, falando das batidas, falando do quanto essa coisa europeia é sem vida e do quanto o jazz é um grito de libertação, os ritmos africanos do samba da Bahia, né? Os ritmos fraternos. Então, traz essa coisa latente também, né, da cultura do povo angolano, mas fazendo referência ao Brasil, porque para Noêmia, para esse eu lírico desse poema, tudo se mistura e somos iguais, brasileiros e angolanos. Somos irmãos, né? A palavra irmão é muito importante porque é um irmão sem ser de laço de sangue, né? Mas é um irmão que tem ali identificação. Tá bom? Pessoal, Noêmia de Souza é diva maravilhosa e a literatura salva. Obrigada, viu, gente? Vou encerrando por aqui. Obrigada pela atenção de vocês.